Bom dia, estudantes, bom dia, professores, bom dia, família. Eu sou a professora Mara, direto do Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo, para mais uma aula de matemática primeiro ano. Vou pedir para que vocês, junto comigo, interajam, entrem no chat, peçam ajuda para quem está aí ao seu lado e interajam, mandando perguntas, falando como está a atividade, solicitando mais coisas e nós vamos interagir para ter uma aula bem gostosa, feita com muito carinho para vocês. E a aula vai ser conduzida pela professora Ana Paula. Bom dia, Ana Paula! Bom dia, Mara. Então, pessoal, hoje a gente vai começar um momento diferente. Eu sou a professora Ana Paula, estamos num espaço interativo. Como a professora Mara falou, vai ser um momento em que a gente vai ter a aula de matemática. Nós vamos pensar um assunto específico, mas, acima de tudo, a gente vai ter interação no chat. Então, eu vou pedir para que vocês prestem atenção um momento. Eu vou chamar a atenção principalmente porque eu preciso da interação para montar a atividade. Mas no momento certo, vocês vão descobrir como interagir. Mesmo que tenha algumas dificuldades, procura ter alguém do lado se precisar, procura fazer parte desse processo junto com a gente, da nossa aula, tá bom? Bom, a nossa aula vai começar com tabelas. Para que serve tabelas? Né? Eu preciso desse primeiro momento que vocês pensem, que momento existem as tabelas? Será que eu já conheço ou não conheço? Né? Para que uma tabela? Vamos tentar pensar um pouquinho nisso? A tabela, ela é uma forma de organizar informações. Ela vai representar algumas coisas. Mas você já conseguiu pensar nessa tabela? Em alguma tabela que você tenha visto? Será que você lembra? Vamos tentar descobrir? Quando a gente fala em tabela, a gente fala de alguns elementos que precisam existir. Aqui são alguns exemplos, tá? Essa é uma tabela. Vamos pensar aí, será que vocês já viram uma tabela? Com certeza, né? Por quê? Porque a tabela, ela é uma forma de organizar em momentos simples da vida. Quando eu vou lá para a padaria, por exemplo, vou ver o que tem para vender. Eles colocam numa tabela a organização. E é isso que a gente precisa resgatar na aula de hoje para saber como construir uma tabela, o que eu preciso ter leitura dessa tabela. Por quê? As informações, elas têm um sentido, elas têm uma ordem, elas representam alguns elementos. E você já deve ter visto isso daqui, ó. O que a gente fala sobre isso? Isso daqui é um gráfico e ele dá origem através de uma tabela, tá? Então, tenta lembrar, por exemplo, algumas vivências de vocês. Por exemplo, quando está tendo aquele jogo que o papai assiste ou alguém assiste e aparece na tela da televisão. O que aparece? Não aparece os jogadores com o seu número? Querendo ou não, é com estilo de tabela. Nome do jogador e o número que ele representa. Quase nessa situação, ó, eu tenho um nome, uma palavra e um dado. No caso da tabela de jogo da escala, tem a ver com o quê? Tem a ver com a questão da camiseta do jogador, justamente por quê? Para dar uma referência. Mas vamos voltar um pouquinho aqui na nossa tabela. O que essa tabela representa? Dá uma olhadinha, pensa. Eu quero primeiro vocês fazendo a leitura. Vou dar alguns minutinhos porque eu acho importante, né? Senão não é fácil, né, professora Mara, a gente fala tudo? Com certeza. Né? A gente não pode contar tudo de uma vez só. O que tem na tabela? Informação nessa posição e informação nessa posição. O que representa, será que aqui? Representa uma coluna. Aqui vai representar linha. E, além disso, eu tenho as palavras que me dão sentido para essa tabela com a numeração. Se a gente reparar melhor, essa condição de tabela, ela vai resultar aqui. Ó. O que ela fala, essa tabela? Ela fala do quê? Brincadeiras. Então, eu tenho as brincadeiras que foram feitas para poder levantar os dados. Quais aparecem? Pega-pega, pula-corda, amarelinha, bolinha de gude, vareta. Eu consigo ter as informações. Eu estou fazendo uma leitura de coluna. Diferente se eu pegar aqui, ó, quantos alunos gostam de pega-pega? 5. Pula-corda, 7. Amarelinha, 3. Bolinha de gude,
4. Vareta, 2. E aí, existe uma forma de transformar a tabela em gráfico que visualmente ajuda. Não vai ser o assunto de hoje, mas eu achei interessante trazer para a gente poder entender um pouquinho. Ó, quando se fala, pega a vareta, tá vendo que tem uma escala aqui? Essa escala é os números representados, ó. Pega, pega, se trata de 5. Enquanto pula corda, 7. Isso facilita a minha forma de ler. Amarelinha, 3, bolinha de gude, 4 e vareta, quanto? 2. Então, o que acontece? Mais para frente, a gente vai ter um momento de estar detalhando o gráfico, mas o que a gente precisa? Entender o que está por trás de uma tabela, certo? Vamos lá. Pode passar. Então, eu acho que agora eu posso deixar vocês pensarem um pouquinho nas condições de uma tabela. Vamos lá? O que será que aparece nessa tabela? Quem já sabe, que está já lendo, quais são as palavrinhas que vocês conhecem? Algumas fazem parte das frutas. São frutas. Que mais? Tentem visualizar um pouquinho. Alguma pergunta? Vamos lá, professora Ana. Alguns alunos perguntam se o calendário seria um tipo de tabela. Pois é, ele trabalha com uma informação. Ele existe ali na organização. E ele tem uma estrutura. Mas a tabela de uma forma diferente. Ali a gente trabalha com a contagem de tempo, certo? Mas vamos lá. Então vamos para o desafio. Já que vocês estão aproveitando para interagir, dá uma olhadinha nessa tabela. Quantas bananas? Aqui nós estamos falando de frutas e de quantidade. Vamos imaginar que é a seguinte situação. Foi feita uma pesquisa e precisávamos descobrir quantos daqueles grupos gostam da fruta banana. Responda no chat. Quanto? Ó, banana. Qual é? Aonde está a palavrinha banana? Banana. Qual é a representação? Aqui não está numeral, mas representa uma quantidade. Está saindo aí, professora Mara? Então, essa sua pergunta ainda não, mas os pais estão mencionando que é a primeira vez que os filhos estão ouvindo falar de tabela. Não então, é? achando muito interessante, continuam interagindo aqui. Isso, participem. E é importante, é o que eu falei, quando a gente organiza a vida de vocês com a questão do chat, é porque é uma aula que a gente está distante, mas não deixa de ter o contexto que a gente estava na escola. O que isso significa? Momento em que a gente explica, momento de pôr vocês para estarem observando e construindo um conhecimento, mas aí vai ter um outro momento, o momento de vocês interagirem. E aí o chat tem uma grande função, participar da atividade. Eu considero isso muito importante, né, professora? Isso. E em relação à resposta, já responderam aqui. Bananas, 4 unidades. Olha só, isso é muito bom. Sempre que a gente tiver aula, provavelmente vai ser esses movimentos. Fiquem atentos, certo? Maçã. Eu vou ajudar. Eu não aguento. 2. Tanto que para o gráfico, olha lá, ó, numa escala de 0 a 5, ele está mais abaixo, né? Uva, 1. Ou seja, no total, a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas fazendo parte dessa quantidade de votos. E aí a gente distribui. Pelo gráfico, é mais fácil e mais rápido de ver a leitura. O que a gente percebe? Que banana é a preferência. Qual é a fruta de menor preferência? A uva. Só uma pessoa optou pela uva, certo? Bom, agora a gente vai participar de um segundo momento. Quais eram os conceitos que a gente precisava ter acima de tudo? Vamos lá. Saber que a gente precisa construir tanto coluna como linhas, né? E o que eu preciso nessa atividade, acima de tudo? Que vocês comecem a pensar em frutas. Uma coisa que a gente precisa deixar bem claro é assim, eu não consigo colocar a fruta que todo mundo falar, porque bastante criança que está interagindo. Então, eu preciso selecionar algumas frutas. Aí a professora Mara vai me ajudar em questão de algumas seleções. Para quê? Para a gente brincar de montar a tabela. E eu não vou montar a tabela do jeito que eu quero. Eu vou montar a tabela com a interação de vocês. Por isso eu vou pedir, nesse tempinho que eu estou falando, já vai escrevendo algumas frutas para a professora Mara me ajudar a construir uma lista de frutas para a gente fazer o quê? Tabela. Pode passar o slide para mim, por favor. E aí, professora?
Ainda não responderam essa sua. Então vamos só lá, estão vamos deixar, vamos gostando. pensar. A gente precisa de interação. Exatamente. Esse é o sentido desse tipo de aula, não apenas o movimento da professora falando sem a interação do chat. Mas já está começando. Então eu vou pedir o seguinte, eu vou fazer uma lista primeiro, a tão conhecida lista que em vários momentos a gente faz. Vamos, vai, eu tô esperando essa lista. Então vamos lá. Já temos aqui morango. Tamarindo. Opa, vamos dar uma ajeitada na letra aqui. Banana. A banana é preferência, eu acho, viu? Não é possível. Quando eu fui procurar a lista, já tinha uma variação de pessoas. Laranja. Goiaba. Fechou nossa lista. Sim, 5. Outras crianças também participaram. A aluna Anabela diz que está amando a aula e ela colaborou com o nome da fruta na Mas vamos lista. ser bozinho, vai, tá bom, meu coração é bonzinho. Mais uma, vai. Mais uma? Vamos, 6, vamos na coragem. Melancia. Nossa, um gosto de fruta... Bom, tá percebendo que a primeira etapa que a gente está fazendo é o que a gente quer fazer? Nesse momento, a tabela, qual que é a comanda da tabela? O que eu quero nessa atividade de vocês? Construir uma tabela. Construir em base em quê? Eu quero descobrir quais são as frutas que vocês, alunos, escolheram e que mais gostam. Então, eu comecei com uma lista de frutas, tá? Morango, tamarindo, banana, laranja, goiaba e melancia. Diante disso, eu começo a pensar quais são a ideia da organização da minha tabela. Lembra, a tabela tem o quê? A tabela tem coluna e a tabela tem linha. Então, vamos pensar na estrutura física dela. Quando eu falo de linha, eu falo disso aqui, ó. Isso aqui representa o quê? As linhas. Isso aqui representa as linhas. Eu vou precisar colocar as informações em linhas. Só que não vai ser só ela é uma tabela simples. O que é uma tabela simples? Linha e uma coluna. Ixi, que belezinha, tô com a coordenação boa. A gente pode organizar de novo? Com certeza. Tá. O que eu preciso ter nesse primeiro momento aqui dessa coluna? Eu preciso trabalhar com a minha lista. Então, eu vou dar um nome para essa coluna. Que nome que eu vou dar? E depois eu preciso saber qual é a quantidade que essas pessoas, a quantidade de escolha dessas frutas. Então, o que acontece? Eu preciso trabalhar com os números e vou ter que organizar a informação. Então, nós vamos colocar, vamos ver como é que nós vamos colocar. Frutas. Vamos colocar uma palavrinha chamada
Preferências. Quais são as preferências? Certo? Vamos mudar um pouquinho de cor. Então, nós vamos trabalhar com as preferências. Opa! Tá faltando um S aqui. Quais foram as preferências que a gente conseguiu selecionar aqui? A primeira é morango. Então, vamos trabalhar primeiro com a coluna. Certo? Então, morango a gente já pode tirar dessa lista. Opa, quase apaguei a segunda. A segunda palavra, qual que é de fruta? Tamarindo. Vamos riscar. Mais fácil, depois eu apago. Depois, banana. Banana, ok da nossa lista. Qual que é a próxima? Olha lá, eu apaguei de novo, tá vendo? Quando a gente faz ao vivo, pode acontecer os imprevistos. Mas eu vou escrever direitinho aqui. Goiaba, a próxima. Vamos riscar. Goiaba. Certo? E a última que é melancia. Quem não gosta de melancia, né? Você gosta, professora? Eu adoro. gosto. Gosto e dessas frutas é a minha preferida. De preferência geladinha para refrescar. Exatamente. Certo? E aí o que acontece? Vamos imaginar que a gente fez uma votação. Então representaria alguns números. Como eu expliquei, é muita gente interagindo, então os números ficariam muito altos. Como nós estamos começando a entender o sistema decimal, os numerais, o que a gente precisa? Começar com os números menores. Então eu vou colocar alguns números aqui para algumas perguntinhas. 10. Deixa eu fazer o 7 mais legalzinho. Escolhi alguns números. Vamos imaginar que de morango, quantas pessoas gostam, tem como preferência? 10. Então, essa é a leitura que precisa fazer. De tamarindo, 7. De banana, 3. Que mais? Laranja, 12. O que acontece com algumas informações em a nossa tabela? Eu preciso não só saber a questão da leitura nesse sentido, mas entender a quantidade. Por quê? Quando eu olho a quantidade de morango, eu não posso dizer que morango é o que mais tem, que mais preferem. Por quê? Porque daí aparece laranja e melancia, eles estão empatados. Para isso eu preciso conhecer os números. Eu preciso entender que 12 é maior que 10 nessa leitura da minha tabela. Tá? Por exemplo, eu coloquei uma única pessoa gostando de banana. Essa única significa o quê? Que 1 é menos que 12. Essas informações, elas precisam ser lidas dentro da tabela. É a leitura nessa condição de coluna, certo? Bom, pode passar o slide. Então, eu vou perguntar uma coisa. Naquela tabela que a gente construiu, qual é a fruta que gostam mais? Tenta interagir aí no chat e dar uma olhadinha. Tenta responder para mim. Qual que foi? Volta na tabela para mim, por favor. Eu vou precisar dela. Lembra? A que mais gosta. Apareceu só uma ou apareceu duas? Ó, apareceu a laranja e apareceu a melancia. Ou seja, tiveram duas opções de fruta, certo? Certo. Tudo bem aí, professora? Então, os alunos já estão interagindo. A Kathleen, ela disse que gostam mais de laranja e melancia. Ai, que bom. Exatamente. Mas aqui é só uma brincadeira, a gente precisa aprender matemática e vamos aprender interagindo. Então, a gente precisa respeitar um pouquinho. De repente, né, se a gente fizesse uma pesquisa com todo mundo, os números também, a gente tem que começar com um número baixo com vocês. Passa para mim para o outro slide. Para o outro.
E a que menos gosta? Vamos tentar lembrar? Sem voltar? Quem soube fazer a leitura, lembra. A gente tinha tamarindo, tinha melancia, tinha laranja, tinha morango. Qual que era a última? Tinha mais alguma fruta. Volto. Morango, tamarindo, Goiaba. banana. A que tinha menos, ó. Goiaba. Pode passar para o slide para mim? Agora. Pode passar mais um. Agora nós vamos para um desafio. Pode pôr só a tela para mim, acho que dá para mim falar primeiro e depois eu... Vamos para um desafio. Vocês estão vendo uma tela aí onde tem um grupo de classe, tem várias pessoas de um grupo. Então a gente tem o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Cada grupo tem uma quantidade de lápis. Então essa é a classe da Júlia e a gente está falando sobre os lápis coloridos, tá? Faça uma leitura rapidinho a partir de tudo que a gente estudou, faz uma leitura já. Eu preciso saber, a pergunta é, qual grupo tem mais lápis? Se eu preciso saber qual que tem mais, eu preciso ver na leitura de linha, o maior número ou o menor? Pode voltar para mim. Pode voltar. Se eu estou vendo... Não, deixa na tela da tabela. Isso. Mais uma. Não. Passa para frente. Isso, para aí. Agora é aquele momento que eu quero que vocês tentem pensar antes de eu dar a resposta. Eu tenho a classe da Júlia, então quando eu vejo uma comanda dessa, uma informação, o que eu preciso tirar de importante? Que eu estou falando de quantidade de lápis colorido. Essa é a primeira etapa. Segundo, a pergunta é, qual tem mais lápis? Então, eu preciso olhar na coluna qual representa o número maior, tá? Rapidinho, tentem responder para mim no chat qual que é o grupo que mais tem. É o grupo 1? Pode responder só com o número, não precisa escrever grupo 1. É o 1, é o 2, é o 3, é o 4 ou é o 5? E aí? Então, professora Ana Paula, em quase totalidade de alunos que mandaram, eles responderam o grupo 4. Será que é o grupo 4? Olha só, se a gente olhar os numerais, ó, olha a sequência aqui, ó, 24, 30, então tenho 24, tenho 30, aí eu tenho dois números 35. Opa, desculpa. E o 47. Qual representa na sequência o maior? 47. Logo, é o grupo 4. Muito bem. Pode passar para o próximo slide. Tá vendo? Pode passar para o próximo. Agora é o inverso, eu preciso saber o que tem menos lápis. Vocês já estão craque, né? Eu não vou demorar mais explicando, não. Agora eu já quero a interação. Vai, professora, acompanhe a interação para mim. Vamos lá. Enquanto eu tenho, de novo, as mesmas informações da coluna de grupo, as mesmas informações de quantidade. Eu só preciso descobrir qual que tem menos lápis. Qual é o grupo que tem menos lápis? Então vamos, eles estão interagindo bem rápido e colocaram o grupo 2. Pode passar o próximo slide. Olha lá, a resposta do próximo slide. Bom, passa para mim para o próximo. Aqui a gente ia fazer uma atividade, como o nosso tempo está ficando menor, passou muito rápido, eu vou dar uma de lambuja, vou explicar, já dando a resposta. Aqui eu preciso saber quem tem mais quantidades iguais. Ou seja, quando a gente olha o grupo 1, tem 35. O 2, 24, é igual? Não. O grupo 3, tem 35. É igual? Sim, é igual. Quando eu vou para o grupo 4, 47, é maior. Quando eu vou para o grupo 5, tem 30. Sendo assim, o que acontece? É o grupo 1 e 3. Pode passar para mim o próximo slide. Olha lá a resposta. É o grupo 1 e é o grupo 3, certo? Passa para o próximo slide. Né? E aí é o que a gente aprendeu hoje, né? Só para retomar, já que a gente está chegando no finalzinho da aula. A nossa aula foi sobre tabelas,
sobre como organizar as informações de uma tabela e a leitura dessa tabela. Porque não basta ter números, ter as colunas, ter as leituras de linhas. O que a gente precisa? Que tenha a informação com o conteúdo e o contexto exato. Certo?